Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso curso sobre startups e spin-offs, agora já indo para uma parte mais prática, né? Então, nos videoaulas anteriores a gente procurou trabalhar bastante a parte de conceito. Então, a gente conceitou startup, conceitou spin-off, conceitou inovação, conceituamos empreendedorismo, e agora a gente começa com uma parte mais prática. O que seria essa parte mais prática? É tentar desenvolver as características, as necessidades, né, que o empresário deve ter, né, de desenvolver a inovação e o empreendedorismo. Tá? Então a gente vai começar nessa parte prática, primeiramente entendendo quais são as habilidades empreendedoras que o empresário, né, deve desenvolver para ter sucesso no seu empreendimento. Quando a gente for parar para pensar, e só lógico, um parênteses antes da gente entrar nessa parte prática, é a questão de onde veio essa parte prática do empreendedorismo, né? Onde veio esse conceito prático, esse comportamento empreendedor prático, né? Então, na verdade, esses estudos sobre empreendedorismo, né, essa expansão do empreendedorismo, ela começou lá uma pesquisa que foi feita em Harvard, lá no final dos anos 80, final dos anos 70, desculpa, início dos anos 80, e essa pesquisa de Harvard, conduzido por alguns professores, né, o Goleman estava no meio disso também, né, principais precursores, né, os principais idealizadores disso, fizeram algumas pesquisas em empresas de vários pontos do mundo, né, eles procuraram abranger todos os continentes, né, várias diferenças culturais e tentaram traçar um perfil. O que era isso? É o perfil do empreendedorismo. Ou seja, os pesquisadores de Harvard começaram a perceber que as empresas de sucesso, elas têm dentro delas um empreendedor, uma figura de empreendedor que digamos assim, desenvolveu uma série de habilidades que são comuns a todas as empresas de sucesso. Isso que eu acho que é bem interessante. Então eles conseguiram fazer uma luz, quantificar uma coisa que é totalmente subjetiva, que é a questão das características empreendedoras. Tá? Então, essa pesquisa que foi desenvolvida por professores da Harvard, ela foi, na verdade, depois amplamente aceita no mundo, desenvolvida pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e depois, por meio do Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, acabou chegando no Brasil já no início da década de 90. Ou seja, os empreendedores de sucesso apresentam 10 características que são comuns a eles, né? Então a ideia é a gente desenvolver essas 10 características. Essas 10 características, elas são desenvolvidas, elas são agrupadas em 3 grandes conjuntos, tá? Que a gente chama de tripé do empreendedorismo, né? Então o cara, para ter uma empresa, o cara, para ser um empreendedor de sucesso, ser um intraempreendedor, né, no conceito mais moderno que a gente fez, ele deve desenvolver características administrativas, características técnicas e características interpessoais. Tá? Então, a pessoa que consegue, eu acho que tem que ter uma harmonia nessas 3 características, mas a pessoa que consegue desenvolver essas 3 características são pessoas que conseguem, na verdade, triunfar. Tá? Ricardo, qual que é a mais importante? As três são extremamente importantes, mas eu, se tivesse que colocar uma que é mais difícil da gente obter, é essa característica interpessoal. Essa característica interpessoal é a mais complicada. Normalmente o empreendedor é um cara técnico, ele já tem essa característica técnica, só que ele tem algumas dificuldades de relacionamento, principalmente na parte comercial, e muita dificuldade também na parte administrativa. Então, quando consegue, na verdade, juntar essas 3 características, o empreendedor consegue ter um sucesso. Tá? Então a gente tem 10 características, né, que foi definido lá atrás como características do comportamento empreendedor, que é conhecido mundialmente como as famosas CCS. Qual que é essa primeira CCS, né? Qual que é essa primeira característica de comportamento empreendedor que a gente percebe? É estabelecer objetivos e metas, que é uma característica extremamente administrativa. Estabelece metas e objetivos, ou seja, ele tem que ter, né, o empresário tem que ter uma visão de longo prazo, tem que ter sim uma visão de longo prazo, mas tem que estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo, definindo isso através de uma meta, que a gente chama de uma meta SMART, né, que é a meta mais simples, ou seja, quantificar os seus objetivos. Então ela tem que definir o seu objetivo e tem que quantificar o seu objetivo de forma que esse objetivo se transforme em uma meta. Tá? Isso é bem interessante. Uma segunda característica que ele tem que desenvolver é a famosa busca de informações. Então, vamos lá. Primeiro ele definiu um objetivo e estabeleceu uma meta.
Depois ele vai fazer o que? Ele vai buscar essas informações, que também é uma característica administrativa, ele vai buscar essas informações para já começar a amadurecer o seu negócio. Tá? Ou seja, ele vai ter que gerenciar de perto, ele vai dedicar pessoalmente a fazer isso, vai investigar essa informação. E é interessante nos dias de hoje, se ele não consegue sozinho fazer isso, ele de repente pode buscar especialistas, né? Consultores, assessores, trabalhar com uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria. É bem interessante nesse modelo, cara. Acho que é interessante para ele conseguir essa busca de informação. Então primeiro ele vai lá, definir o seu objetivo, finalizar, estabelecer sua meta, depois vai buscar informações sobre esse negócio. Aí ele vai para uma outra característica, que é a terceira característica, uma característica também administrativa. Olha a importância que a gente tem das características administrativas, que é o planejamento sistemático. Tá? Então esse cara que vai se transformar no empreendedor, ele tem que desenvolver tarefas, ele tem que revisar, ele tem que manter registros financeiros, ele tem que conseguir transferir isso para um plano mais, digamos assim, mais prático. Tá? Então você vai sempre trabalhar a questão da característica administrativa, dividindo isso certinho, tá? Então, planejamento sistemático. Costumo brincar que o empreendedor é um cara que praticamente tem um toque, né? Ele fica planejando o tempo inteiro, né? Então, só para a gente recapitular, primeiro ele define o objetivo, estabelece meta, depois ele vai buscar as oportunidades de mercado, depois vai começar um sistema de planejamento em cima dessa oportunidade, digamos assim, dessa informação que ele buscou. E aí sim chega uma primeira característica interpessoal, que é o buscar oportunidade e ter iniciativa. Ou seja, depois que ele definiu seu objetivo, estabeleceu sua meta, buscou a informação, fez o planejamento, ele vai o quê? Buscar a oportunidade e ter iniciativa de iniciar esse negócio. Essa é uma característica bem interessante, ele vai agir. Até nesse momento a gente estava na idealização, né? Na ideação que a gente brinca. Né? Agora ele vai ter já que pensar em uma oportunidade, numa característica, aí, numa situação que ele consiga, na verdade, colocar em prática as suas ideias, o que foi tudo planejado. Isso é uma característica interpessoal. E aí não tem como fugir. Ele vai chegar numa quinta característica, que é estabelecida uma característica limitante a maior parte dos empreendedores, que é correr risco. Eu acho que o empreendedor ele acaba correndo riscos calculados. Tá? O empreendedor é um cara que arrisca muito, mas ele calcula esses riscos, ele avalia essas alternativas, ele age para reduzir esses riscos. Tá? Mas eu costumo brincar, né? A gente tem uma lenda, né? Que não existe risco zero? Não. No empreendedorismo em nenhum momento existe risco zero. Sabe? Então a atividade empreendedora é uma atividade que corre risco. Por mais que você calcule esse risco, algum tipo de risco vai sempre estar exigindo, mas o empreendedor, e essa é a característica do empreendedor, ele vai minimizar esse risco, tá? Calculando isso, mas lembrando que risco zero a gente nunca vai ter. Eu acho que a gente vai para uma sexta característica, que já é uma característica técnica, que é a exigência de qualidade e eficiência. O empreendedor ele busca qualidade e eficiência o tempo inteiro. Ele mantém um padrão de qualidade. Ele age para manter as coisas da melhor maneira possível, para chegar a uma excelência, encontrar maneiras de fazer a mesma coisa de forma mais rápida, mais barata. Aí tem um conceito de produtividade, de competitividade intrínseca a isso. Tá? Então, o empreendedor é o cara que vai buscar o tempo inteiro isso. Sétima característica do empreendedor já é também uma característica interpessoal, é a persistência. O empreendedor tem que ter uma persistência, tem que agir diante de um obstáculo, não pode desistir no primeiro momento, tem que fazer sacrifícios tanto na parte financeira, quanto na parte emocional, quanto na parte pessoal, mas acima de tudo o empreendedor é um cara que não desiste, ele é extremamente persistente. Outra característica interpessoal que está muito ligada à persistência é o comprometimento. Tá? O líder, né, a questão da gente entender que o empreendedor é um líder, é aquele cara que vai assumir para ele. Então o empreendedor ele entende que o sucesso ou fracasso da empresa depende dele. A gente tentar ficar sem aquela questão da vitimização. Né? O empreendedor por aí, o empresário principalmente, começa a se vitimizar e acaba encontrando sempre válvulas de escape para julgar o sucesso da sua empresa. Então, o comprometimento é uma característica interpessoal e está junto com o empreendedor.
Outra característica interessantíssima, e essa é uma limitadora também na parte de relação interpessoal, é a questão da persuasão em rede de contatos. O empreendedor é um cara extremamente persuasivo, um cara que mantém uma rede de contatos extremamente hábil, tá? Então ele vai utilizar estratégia para cativar cliente, ele vai utilizar pessoas para atingir os seus objetivos. Ah, Ricardo, isso é um jogo de interesse? O empreendedorismo é um jogo de interesse, tá? Lógico que a gente sempre fala, né, aquela questão de você sempre ter a questão ética acima de tudo, mas a relação do empreendedorismo, essa questão de persuadir, de ter rede de contatos, é uma questão de um jogo de interesse. Você vai se relacionar com as pessoas por interesses financeiros, não tem como a gente fugir, tá? Agir para manter essas relações comerciais, né? Então, a gente brinca, né? O empresário é aquele cara que começa a... Como que eu vou expandir essa rede de contatos que eu tenho? Não adianta eu ficar lá dentro da minha empresa sozinho, aquele modelo de Growth Innovation, não. Eu vou ter que me relacionar. Então é aquele cara que vai buscar participar de uma associação comercial, que vai buscar participar de um sindicato, não é participar simplesmente de ir lá cadastrar a empresa dele, mas participar de reunião, entrar numa diretoria. Muitos entram em maçonaria, em Rotary, em Lions, enfim, uma série de fatores que fazem com que o empreendedor consiga melhorar a sua rede de contatos. Tá? Então isso é uma grande característica. E uma outra última característica, essa 10ª característica, é a famosa independência e autoconfiança, tá? O empreendedor é um cara extremamente autoconfiante, ele vai, né, isso está muito ligado também com o comprometimento, né, com a questão de você nunca desistir, mas o empreendedor, mesmo que às vezes os resultados iniciais não saiam, desde que ele planejou certinho, ele tem que visualizar que a médio e longo prazo o seu empreendimento pode ou deve dar certo. Em síntese, né, essas 10 características de comportamento que já vai para a parte prática que a gente tem que desenvolver. Na verdade é aquela questão, né? Primeiro define o objetivo, estabelece meta, vai buscar informação, vai fazer um planejamento, busca oportunidade de iniciativa para abrir o seu negócio, vai correr risco, exige qualidade e eficiência dentro desse risco, seja persistente, tenha comprometimento, saiba melhorar a sua persuasão e rede de contatos e seja independente e autoconfiante. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento e empreendedorismo, na parte prática a gente tem obrigatoriamente que pensar e ver se você, né, o empresário, está, na verdade, desenvolvendo essas características. Beleza? Obrigado.